Bom, pessoal, o assunto da aula de hoje é sobre fundamentos de redes móveis e sem fio, ok? Esse aqui é o assunto que eu pretendo falar para vocês hoje. Nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o tema. Depois eu vou falar um exemplo de classificação de redes sem fio que a gente pode utilizar, o que a gente chama de taxonomia, tá? Taxonomia é uma forma de classificar diferentes redes por alguns critérios. Então, eu vou mostrar para vocês um tipo de taxonomia e a gente vai discutir um pouco sobre cada classe dentro dessas redes. E aí, o assunto final da aula de hoje, nós vamos comentar sobre as características dos enlaces sem fio e das redes sem fio. Enlace sem fio é o link de comunicação, né, que vai ser utilizado dentro dessas redes, né, que no nosso caso é um enlace wireless, né, que é o espaço aberto, né, é o espaço que nos circunda, né, que as ondas eletromagnéticas vão ser transmitidas através desses enlaces. Então, partindo aqui para a introdução, né, esse slide é só no sentido de contextualizar e de dizer para vocês a importância que foi ganhando as redes móveis e sem fio, né? Porque uma primeira diferença que eu queria colocar para vocês, né, rede sem fio é toda e qualquer rede onde exista a transmissão de sinais, né, que não necessitem de cabos, tá? Então, essas redes sem fio, elas podem ter mobilidade ou não ter mobilidade. Quando eu falo de redes móveis, né, eu estou considerando aquele tipo de rede em que ela tem uma capacidade, né, ela provê uma capacidade de alta mobilidade dos usuários, né? Então, quando eu falo de redes móveis, eu estou me referindo principalmente às redes celulares, né, onde a gente pode realmente pegar um celular e sair andando e a nossa conexão continuar ativa, né, ou a gente pode utilizar o celular em um carro em movimento, em um trem em movimento, às vezes, com altas velocidades, e mesmo assim a conexão ela não se perde, né, ela não finaliza. É diferente de uma rede sem fio, onde você tem uma cobertura pequena, de algumas centenas, dezenas ou centenas de metros, e não tem a capacidade de você fazer uma transferência de chamadas quando você passa de uma rede para outra, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da rede Bluetooth. A rede Bluetooth é uma rede sem fio, né? Porque a comunicação Bluetooth ela não utiliza cabos, né? Mas ela não é uma rede móvel. Por quê? Porque se você sair da área de cobertura ali daquela rede Bluetooth, você perde a conexão, né? E aqueles dados não podem ser mais transmitidos e recebidos, né? Então, só para fazer uma diferenciação do que quando eu me refiro a redes sem fio e redes móveis. Mas, de uma maneira geral, esse tipo de rede, ela tem ganhado muita popularidade, né, nas últimas décadas, né. Para vocês terem uma ideia, as redes celulares, elas surgiram ali na década de 80, tá, mas elas ganharam mesmo popularidade a partir da segunda geração, ali do que a gente chamou de 2G, né, que foi ali no ano de 92, 93, tá. Então, no ano de 93, nós tínhamos 34 milhões de assinantes no mundo todo, né? E uma das redes mais populares dessa época era a rede GSM. E a rede GSM que nós utilizamos como segunda geração aqui no Brasil também, ela surgiu na Europa, né? E de lá da Europa ela se expandiu para vários países, né? Então, ali no início do GSM, por volta de 93, existiam 34 milhões de assinantes no mundo, tá? E vejam que de 93 a 2016 passaram-se o quê? Passaram-se 23 anos, né? Em 23 anos, a base de assinantes da telefonia celular passou de 34 milhões para 7,5 bilhões de assinantes. Então, vejam o crescimento exponencial que aconteceu no espaço de 2 décadas, né, em 23 anos. Então, esse dado está um pouco desatualizado, né, nós já estamos em 2021, então esse número já cresceu muito mais, né, e isso
considerando basicamente os assinantes pessoas físicas, né? Vejam que eu acho que o mundo hoje talvez tenha entre 7 a 8 bilhões de pessoas, então em 2016 já existia mais aparelhos celulares, né, ou mais chips celulares do que o próprio número de habitantes da Terra, né, indicando aí que uma pessoa já tinha 2 ou 3 aparelhos, né. E isso veio ainda aumentar muito mais com o advento da internet das coisas, que é uma coisa mais ou menos recente, né, dos últimos, então, de 2016 para cá. Provavelmente essa conta aí não está considerando os objetos inteligentes que foram sendo inseridos na grande rede, né, na rede de internet, né, onde uma parte dessa rede é justamente aparelhos, né, smartphones ou qualquer outro tipo de aparelho que utilize a comunicação sem fio celular, tá certo? Então, a tendência com a internet das coisas é essa grandeza desse número aumentar cada vez mais, né? Então, já para 2020, o pessoal falava de 50 bilhões de objetos conectados, né? Então, não se chegou a esse número todo, né? Essa estimativa, essa expectativa, ela foi um pouco frustrada. Em 2020 a gente não tinha ainda 50 bilhões de usuários, mas estava no caminho. Usuários não, de objetos, né? Mas a gente estava no caminho, e isso, se não tiver sido atingido ainda em 2021, a gente deve estar perto desse número aí, tá certo? Então, a questão da mobilidade, né, junto das redes móveis, né, rede sem fio, e também quando essas redes se tornaram capazes de acessar a internet, que aí teve a junção aí, criou-se a internet móvel, né, foi uma situação que aconteceu na nossa história, né, da humanidade, que realmente ocasionou uma revolução, né. Então, toda essa facilidade de você acessar a internet ou fazer ligações, chamadas, né, em qualquer lugar, a qualquer hora, isso abriu um leque de possibilidades, né, de serviços, de aplicações que antes a gente não imaginava, né? Então, realmente foi uma revolução que aconteceu. E aí a gente tem essa realidade hoje em dia, né? E dentro desse grande assunto, né, de redes de computadores, né, a gente tem esse subconjunto de conhecimento, né, relacionado às redes móveis sem fio que a gente precisa entender, né, para poder saber trabalhar com ela, né? Então, nós, como aqui cientistas da computação, engenheiros da computação, que queremos nos especializar nesse tema, nessa área, né, a gente precisa entender os meandros do que está acontecendo. E aí é por isso que essa disciplina foi criada, né, dentro do curso de Ciência da Computação, e a gente tá falando sobre ela aqui, né. Então, duas coisas que a gente precisa entender muito bem a respeito dessas redes é justamente entender qual é a natureza desses enlaces de comunicação sem fio, né, quais são os fenômenos que acontecem, quais são as coisas que influenciam essa comunicação, porque vocês vão entender que essa comunicação sem fio, ela é muito mais frágil, por assim dizer, né, do que uma comunicação cabeada, uma comunicação com fio. Por quê? Porque na comunicação com fio, todos os sinais que estão sendo trafegados ali dentro, transmitidos, eles estão protegidos por uma barreira física, né? Então, existe ali dentro um cabo metálico, existe ali dentro uma fibra ótica, né? Cristais de vidro que possibilitam ali a transferência dos pulsos de luz ali dentro da fibra ótica, né? Que está tudo protegido ali dentro, né? Então você tem um alcance maior, você tem uma ocorrência de erros menor, né? Então ali a situação está mais controlada. Quando você vai para um ambiente sem fio, você está exposto a todos os tipos de intempéries
que acontece no ambiente sem os cabos, né? Você tem ruídos, você tem interferências de outras fontes, né, que estão gerando ondas eletromagnéticas ali na mesma frequência que você, né? Você tem o próprio compartilhamento de recursos também com outros usuários fazendo transmissões, e essas transmissões podem colidir entre si ou interferir entre si. Então tem tem a própria mobilidade, que o fato de você estar se movendo, né, o canal, né, de comunicação, ele está variando com o tempo, né, ele é um canal variante no tempo, ele é um canal variante na frequência, ou seja, se você pegar o espectro eletromagnético do teu sistema, você vai ver que as ondas que estão sendo transmitidas ali, elas não têm o mesmo, elas não enxergam o canal da mesma forma, né? Dependendo da frequência que você está utilizando, esse canal ele pode estar em melhores condições ou piores condições, então por isso que a gente diz que ele é um canal variante na frequência, e é um canal variante no espaço também. Se você está numa posição do espaço X, se você se move 1 metro para a direita ou para a esquerda, esse teu canal já muda, tá certo? Imagina quando você está num carro em alta velocidade, né? Então, todas essas variações, elas existem no enlace de comunicação sem fio, né? Então, existe uma série de dificuldades que precisam ser resolvidas para que essa comunicação seja bem sucedida, né? E aí tem também a questão da mobilidade que eu estava falando, que ela influencia na própria natureza do canal, né, porque ela traz essa variabilidade da força do sinal, como também tem aspectos da própria rede. Então, a rede, como um conjunto de enlaces, como um conjunto de equipamentos, ela precisa ter técnicas ou algoritmos implementados nesses equipamentos que permitam você ter uma mobilidade transparente, né? Ou seja, o que é uma mobilidade transparente? É quando você é permitido se mover dentro da rede sem que o usuário perceba que essa mobilidade está acontecendo no âmbito da comunicação. Ou seja, a comunicação ela permanece estável, ela permanece é, ativa durante toda a sessão que você está, toda a chamada que você está fazendo. Tá? Então, essa mobilidade, ela iniciou desde as primeiras gerações das redes móveis, quando você tinha que essas redes móveis elas eram capazes de fazer chamadas telefônicas, né, chamadas de voz. Então, desde aquela época, a mobilidade ela já foi um aspecto que foi pensado no design do sistema, né? E depois, quando você passou para o caso da internet móvel, onde você tinha agora não mais só chamadas telefônicas, mas você abria um browser e estava navegando na internet, poderia continuar navegando na internet mesmo que estando em mobilidade, ou quando você abria um player de streaming, né, e você colocava uma música para tocar ou um vídeo para tocar, e esse vídeo e essa música ela não travava durante a tua mobilidade. Então a rede ela tem que fornecer todos os mecanismos necessários para que isso ocorra de forma transparente para você, tá certo? Então, feita essa introdução, né, aqui nós continuamos apresentando agora os elementos de uma rede sem fio, né? Então a gente está falando aqui de uma rede sem fio mais clássica, né, onde essa figura que eu estou mostrando é de uma rede Wi-Fi, né, uma rede Wi-Fi que é padronizada por aquele padrão I3E 802.11. Então, a organização que padroniza esse tipo de tecnologia é o I3E, né, que é uma associação de engenheiros eletricistas e engenheiros eletrônicos que surgiu lá nos Estados Unidos e se tornou, né, uma das principais, um dos principais fóruns de discussão e de padronização de diversas tecnologias, né, na área
de telecom e de redes. Então, além da tecnologia Wi-Fi, né, existem muitas outras tecnologias que foram propostas dentro do âmbito do I3E. Né? Por exemplo, o Bluetooth. O Bluetooth é o 802.15.4. Então, é outra família de padrões. Então, voltando aqui para o caso do Wi-Fi, né, essa figurinha aqui, ela está mostrando diferentes ilhas ou diferentes áreas de cobertura Wi-Fi, né, que está na zona de cobertura, na área de cobertura de diferentes access points, né. Então, esse carinha aqui é um roteador Wi-Fi, é um access point, né, que cobre essa área geográfica, tá? Esses outros aqui são outros access points, vejam que eles estão interconectados numa infraestrutura, ou seja, eles têm acesso à internet, né? Eles têm uma ligação cabeada que os liga, né, até o mundo exterior, né? E aqui está abstraído o que é que seria essa nuvem, né? Mas vão ter roteadores aqui de borda, né, que vão fazer a conexão possível para essa subrede aqui, tá? Mas vejam que daqui para as estações sem fio, a comunicação é toda sem fio, né? Tem umas antenas aqui mostrando que essa comunicação é sem fio. E aqui também mostra que existe a possibilidade de mobilidade, tá? Vejam que numa rede Wi-Fi, essa mobilidade é bem mais restrita do que numa rede celular, concorda? Então, mas é possível. É possível uma estação sem fio passar da cobertura de um access point para outro access point. Tá? Esse tipo de transferência, de conexão, né, o passar da área de cobertura de uma célula para outra, né, vamos chamar isso aqui de célula, isso é mais comum nas redes celulares. Né, existe até um termo bem conhecido para chamar esse fenômeno, que se chama handover. Handover, ou então handoff, tá? É o processo que ocorre quando um celular ele sai da área de cobertura de uma célula para outra. Nesse caso aqui, a gente não costuma usar muito esse termo para rede sem fio, tá? Para rede de Wi-Fi. Mas aqui na figura a gente mostra que isso aqui também é possível. E aí, quais são esses elementos, né? Então, nesses próximos slides aqui, eu estou realmente comentando o que é que seriam cada um desses elementos. Os hosts sem fio são aquelas estações lá sem fio que estão representadas aqui pelos notebooks, né? São os sistemas finais, né, que estão executando aí as aplicações. Você tem os enlaces sem fio, né? Esses enlaces sem fio, né, dependendo da rede que você esteja utilizando, vai ter uma tecnologia diferente de camada física e camada de enlace, tá? Então, por exemplo, a rede Wi-Fi, ela tem, na camada física e na camada de enlace, ela tem toda uma padronização daquela tecnologia. Então, por exemplo, como é o tipo de modulação do sinal que eu utilizo na camada física? Né? Como é que eu vou criar esse sinal que vai ser transmitido através da antena? Né? A forma de criação desse sinal é diferente se eu estiver utilizando Wi-Fi ou se eu estiver utilizando o celular, por exemplo. Né? As tecnologias são diferentes. A mesma forma na camada de enlace. Como é que é o quadro da camada de enlace? Como é que eu crio, que eu formato esse quadro quando eu estou no Wi-Fi? Né? Como é que eu formato esse quadro quando eu estou no GSM? Como é que eu formato esse quadro quando eu estou utilizando uma tecnologia 4G LTE? Então, cada tecnologia dessa, cada sistema de comunicação desse, utiliza um quadro diferente, tá certo? Os campos daquele quadro, as informações que eu vou colocar ali dentro, é padronizado, né, de forma diferente para cada sistema.
né? Então, você tem que entender que cada enlace sem fio, né, pode ter uma tecnologia diferente que vão ter as características próprias dela, né? E aí, dependendo de como você projeta a camada física e a camada de enlace daquele sistema, aquilo ali vai permitir você ter taxas de transmissões diferentes, tá? Então, e a taxa de transmissão, ela também foi crescendo, né, ou foi aumentando ao longo do tempo, à medida que novos sistemas foram sendo propostos, né? Então, de uma geração para outra de uma rede móvel celular, por exemplo, teve ali uma série de melhorias que aconteceram na camada física, né, ali no hardware, nos algoritmos de processamento de sinais que foram sendo propostos, né? Isso foi avançando ao longo do tempo, com muita pesquisa, com muito teste de campo, né? Com muita simulação. Tudo isso foi sendo possível, né? E a cada geração, que mais ou menos coincidiu com a cada 10 anos, coincidiu com o surgimento de uma nova geração, né? Então, ao longo de 10 anos, foi sendo feita muita pesquisa para permitir que uma nova geração de sistemas celulares surgisse e trouxessem grandes melhorias em termos de taxa de transmissão, por exemplo, ou em termos de diminuição do delay dos pacotes, tá? Então, essas tecnologias, elas conseguem taxas de transmissão diferentes, dependendo se ela é mais avançada ou ela é mais antiga, tá certo? Uma outra coisa também que influencia bastante é a questão da distância. Dependendo da distância entre o transmissor e o receptor, né, você tem também variação das taxas de transmissão que você obtém, né? E isso está diretamente relacionado à força do sinal que chega na antena do receptor. Então, quando você tem um sinal que você transmite, né, na antena do transmissor, se esse sinal, que é uma onda eletromagnética, né, se ela viaja por uma distância muito grande, né, essa força desse sinal ela vai perdendo força, né, e aí ela chega bem fraquinha no receptor. E quanto mais fraco chega o sinal no receptor, né, mais difícil vai ser essa detecção, né, mais difícil vai ser eu conseguir extrair os dados que estão gravados naquele sinal, né. E aí, quando esse sinal ele chega fraco, quando eu tenho essa dificuldade de extrair esses dados, a taxa de transmissão também diminui, tá? Então, é uma coisa inversamente proporcional. Quanto maior a distância que separa o transmissor do receptor, né, menor é a taxa de transmissão líquida que eu tenho ali naquele enlace, né? E o inverso também, se a distância é pequena, eu consigo uma taxa de transmissão maior, ok? Então, é o que eu estou falando aqui, as taxas de transmissão, elas dependem, né, da distância entre transmissor e receptor, acabei de comentar, elas dependem das condições de canal, ou seja, o transmissor e o receptor, como é que está o ambiente ao redor deles? Né? O ambiente ele está livre de obstáculos, né? Ou seja, é o que a gente chama, existe uma linha divisada entre o transmissor e o receptor, ou seja, um consegue enxergar o outro. Se isso for verdade, aqueles sinais eletromagnéticos, eles podem viajar de uma forma muito, muito tranquila, porque existe um caminho direto entre eles que não tem obstáculo, né? Mas, se isso não for verdade, se existir muitos obstáculos ao redor do transmissor ou ao redor do receptor, né, pode ser obstáculos grandes, por exemplo, eu estou dentro de um elevador, eu estou no subsolo de um prédio, eu estou passando do lado de uma montanha, eu estou passando do lado de um monte de prédio, né? Eu estou numa cidade, no centro da cidade que tem um monte de prédio ao meu redor. Então, esses obstáculos eles podem ser de grande porte ou eles podem ser de pequeno porte também, tá?
Se eu tô dentro de uma sala de aula cheia de cadeira ao meu redor, né, é diferente de uma situação onde eu estou fora do prédio, né, fora da sala de aula, né, mesmo que eu não tenha uma linha divisada com a torre, com a estação rádio base, né, mas os obstáculos que estão no nosso caminho são menores, tá certo? Então, isso influencia. Quanto mais variabilidade eu colocar nas condições de canal, né, mais difícil vai ser o meu receptor conseguir detectar de forma correta esses sinais. Tá? E aí eu tenho também o número de usuários que influencia. Né? Vocês já devem ter percebido na prática, com a experiência de vocês, que isso acontece de forma muito clara quando você está usando o Wi-Fi, por exemplo. Se você estiver usando uma access point que não é de última geração, que ele é uma geração mais antiga, a gente nota mais facilmente que à medida que mais usuários vão se conectando naquele access point, vai acontecendo uma perda da qualidade. Né? Eu não consigo navegar na internet numa velocidade adequada, né? Sei lá, se eu estou assistindo um vídeo, esse vídeo ele fica travando, por quê? Porque eu não consigo, o Access Point não consegue transmitir para mim, né, que sou um dos usuários dentro daquele grupo ali, os meus pacotes na velocidade que a minha aplicação requer, né? Já quando você tem menos usuários, essa competição pelos recursos ela é menor, e aí a qualidade que eu experimento na minha aplicação vai ser melhor, tá certo? Então, isso acontece no Wi-Fi, isso acontece também em qualquer tipo de rede sem fio, né? Porque aquele canal ali sem fio, ele está sendo compartilhado pelos usuários. Então, quanto mais usuários houver, né, mais competição vai ter, tá certo? E isso tem um impacto na taxa de transmissão que eu vou observar. E aí, mostrando um pouco assim a questão das diferentes famílias de tecnologias, né, que existem, né, nesse mundo sem fio, nós podemos analisar essas tecnologias por dois aspectos. Tem um aspecto da taxa de transmissão, então aqui nesse eixo Y aqui, ó, eu estou mostrando diferentes taxas de transmissão, desde taxas mais baixas, na ordem aqui de kilobits por segundo, até taxas mais altas, na ordem de megabits por segundo. Tá? E aqui no meu eixo X, eu estou mostrando um outro critério, que é o critério de raio de cobertura. Né? Qual é o alcance de cobertura dentro que aquela tecnologia ela proporciona. Tá? Então, ao considerar esses dois critérios, a gente pode posicionar os nossos sistemas em diferentes pontos desse quadrante aqui. Né? Então, vejam que a família do 802.11, que está aqui em cima, ó, que eu falei para vocês que é do Wi-Fi, né? Então, tem diferentes padrões da família 802.11, o B, o A, o G, o N. Então, quando a gente for estudar o assunto dessa aula, né, de redes Wi-Fi, a gente vai entender melhor quais são as diferenças desses padrões, né, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Mas diferentes padrões foram sendo lançados ao longo do tempo e eles foram melhorando a taxa de transmissão. Né? Por exemplo, o 802.11b, ele atingia até um máximo de 11 megabits por segundo. Já o N já atinge uma taxa de 200 megabits por segundo. Mas vejam que eles estão posicionados numa posição aqui do quadrante, né, onde você tem uma cobertura indoor, né, onde você tem ali dezenas de metros, até chegando aí uma centena de metros, talvez, né, dentro de um prédio, de uma casa, né, e aí de um apartamento. Então, essa cobertura do Wi-Fi, ela está localizada aqui no indoor. Vejam aqui, isso aqui é o Bluetooth, né, o 802.15.1 é o Bluetooth,
Ele também está localizado na faixa aqui de cobertura indoor, né? E a taxa de transmissão dele, aqui na versão básica dele, está 1 megabit por segundo. Mas aí também existem diferentes padrões do Bluetooth que você pode atingir taxas maiores, tá? Mas esse exemplo aqui dessa figura está sendo mostrado assim. E aí, quando você vai para a família de tecnologias de redes celulares, né, onde a gente tem aqui 2G, 3G, né, 3G melhorado, 4G, né, a gente está posicionando essas tecnologias aqui já numa outra faixa de cobertura, né, cobertura outdoor, né, e também cobertura de longa distância. Existem sistemas celulares capazes de transmitir os dados até uma distância de 20 quilômetros, quando a gente está aí no ambiente rural, tá certo? Então, e essas tecnologias das redes celulares, elas também foram sendo lançadas ao longo do tempo, e uma característica básica dessa evolução é que elas foram aumentando a taxa de transmissão que era possível atingir nessas transmissões, né? Enquanto o 2G ele estava lá embaixo em termos de taxa de transmissão, né, na ordem de kilobits por segundo, à medida que o 3G e o 4G foram sendo lançados, essa taxa foi aumentando muito mais, né? E aí o 5G, ele também está posicionado mais em cima aqui, né, porque a taxa de transmissão dele é maior, né? Em compensação, a cobertura dele é menor, né? Então, o 5G ele teria que estar posicionado mais nessa posição aqui, né? Uma cobertura outdoor, indoor, outdoor, certo? Mas com a taxa de transmissão bem maior aqui do que o 4G, ok? Então, deixa eu passar aqui mais rápido. Esse aqui eu já comentei sobre os enlaces sem fio. Queria comentar um pouquinho sobre a questão da estação rádio base ou estação base, que ela, quando a gente está falando do Wi-Fi, né, nós estamos nos referindo aos pontos de acesso, aos access points, né? Quando a gente está se referindo ao sistema celular, estamos falando aqui das estações rádio base, né? Então, essas estações, elas têm uma antena, né, que é de transmissão e de recepção de sinais, né? E ela e, e a potência que ela transmite os sinais, né? Ou a potência que ela tem a sensitividade para receber os sinais, vai determinar o raio de alcance da cobertura daquela estação base. Então, quando a gente está falando do access point, nós estamos falando de dezenas a centenas de metros, né? Já a estação rádio base, nós estamos falando de centenas de metros até alguns quilômetros, né? Por quê? Porque a potência de transmissão de uma ERB, né, de uma estação rádio base, é muito maior do que a de um access point, ok? Então, se os usuários, se os dispositivos estiverem dentro daquele raio de alcance, isso quer dizer que ele pode se comunicar com aquela estação base. E aí, existem duas formas da gente organizar uma rede móvel sem fio, tá? Quais são essas duas formas? O modo de infraestrutura e o modo ad hoc, né? E isso está muito relacionado se existe ou não a presença de uma estação base, né? Quando a gente tem a presença da estação base, né, seja na forma do access point ou de uma ERB, né, e que essa estação base ela está conectada ao mundo exterior, né, através de um roteador, de um gateway, né, e daí para a internet, a gente diz que é o modo de infraestrutura, né. Quando a gente não tem a figura dessa estação base, quando a rede sem fio ela é formada somente pelas estações sem fio, que são capazes de trocar ainda dados entre eles, mas que esses dados eles ficam confinados somente à região local onde essa rede foi formada, nós dizemos que isso é o modo ad hoc,
Tá? Então, nós temos redes sem fio que são chamados MANETs, né? Mobile Ad Hoc Networks, né? Redes ad hoc móveis. Né? Então, são redes que se formaram, né, pela conexão de dispositivos móveis ali que estão uns vizinhos dos outros. Quando a gente fala, por exemplo, de VANETs, né, a gente está falando de móveis veiculares, ou seja, é uma rede ad hoc, mas agora formada de veículos. Né? Quando a gente chama de FANETs, né, são redes ad hoc de objetos voadores, né, quando a gente fala de uma rede de drones, por exemplo. Tá? Então, todos esses caem na categoria do que a gente chama do modo ad hoc, porque eles podem trocar informação, né, entre eles, mas não necessariamente tem a presença de uma estação base. Né? Pode ter ou pode não ter. Né? Se tiver, né, pode ser até uma espécie de híbrido. Você pode ter, por exemplo, os drones. Né? Os drones, eles podem formar um enxame de drones, que eles podem trocar informação entre si, mas também se esse enxame ele se aproximar de uma estação rádio base, pode haver ali uma troca de informações com a estação rádio base para acessar, para lançar dados para a internet ou para consumir dados da internet. A mesma coisa das VANETs, das redes veiculares. Um conjunto de carros, eles podem se comunicar entre eles de forma ad hoc, mas também se eles se aproximarem de uma estação rádio base que está no acostamento daquela rua, daquela avenida, pode haver trocas dos carros com aquela infraestrutura, tá certo? Então, você pode ter modos híbridos também. E aí tem a questão do conceito da transferência da chamada, ou transferência da sessão, né? Eu comentei com vocês que é o do handoff e do handover. É justamente quando um dispositivo móvel ele passa da área de cobertura de uma estação base para outra, né? Tem que haver aí um algoritmo, né? Uma técnica justamente para fazer esse handover, né? Para que essa comunicação não seja interrompida, ok? E aí, nós vamos agora entrar num outro assunto, que é a questão de apresentar aquela taxonomia que eu falei para vocês, né? A classificação de rede sem fio. Então, eu vou apresentar para vocês dois critérios, né? E vou mostrar alguns exemplos de redes, né? Que se enquadram nesses critérios que eu vou comentar com vocês. Quais são esses dois critérios? O primeiro critério é se essa rede sem fio ela é formada por um único salto ou então por múltiplos saltos, né? O que é que significa esse salto? É tipo assim, quando um pacote, para ele sair da origem e chegar no destino dele, isso passa somente por um enlace de comunicação ou passa por vários enlaces de comunicação? Se for somente um enlace que separa o transmissor do receptor, então é um salto único. Se for vários enlaces, né, se esse pacote tiver que trafegar de um dispositivo para outro até chegar no destino, a gente diz que isso são múltiplos saltos. E o outro critério é se tem ou não infraestrutura presente na rede, ou seja, se a estação base está conectada ou não na internet, e se depois ela repassa essa cobertura, né, para outros dispositivos. Ou então, se vai ser no modo ad hoc. Tá? Então, vamos pegar um primeiro exemplo. O primeiro exemplo é quando você tem uma rede onde somente existe um único salto de comunicação entre transmissores e receptores e existe a presença da infraestrutura. Então, como exemplos desse modelo de redes, nós podemos citar a rede Wi-Fi 802.11 no modo de infraestrutura e as redes celulares,
né? Peguei aqui como exemplo o 3G, o 4G, mas poderia ser também o 2G, o 5G, tá? Então vamos mostrar aqui uma figurinha, ó. Isso aqui é uma visão clássica de uma rede Wi-Fi, tá? Nós temos os access points que estão conectados à internet através aqui de um roteador de borda aqui, né? Que vai permitir essa conexão. Então existe um modo de infraestrutura, claramente aqui, né? E aí, as estações sem fio, elas estão se conectando ao access point através de um único salto, concorda? Porque para transmitir pacotes daqui para cá, eu só preciso passar por um enlace. Daqui também somente um enlace, daqui para cá um enlace, e por aí vai. Certo? Então, eu tenho somente um único salto. Tá? Então, isso é um exemplo que recai naquela taxonomia ali que eu mostrei para vocês. Redes com infraestrutura e somente com um salto para a comunicação. Um outro exemplo é a rede celular clássica. A rede celular clássica, ela também é formada por um único salto. Ó, veja que esse celular aqui está acessando essa estação rádio base, esse carro está acessando essa estação rádio base, né? Esse celular aqui está acessando uma estação rádio basezinha que tem aqui no telhado dessa casa, e por aí vai. E essas estações rádio bases, elas estão interconectadas entre si, né, chegando até um ponto de controle aqui, está sendo, né, desenhado aqui, né, com essa caixinha. Tá vendo essas linhas amarelas aqui, ó? Essas linhas amarelas aqui estão mostrando que essas bases estão se comunicando, tem uma central de controle aqui, e dessa central de controle vai para o acesso à internet. Aqui não está sendo mostrado na figura, mas a gente pode considerar que isso fica subentendido, tá certo? Então, ele recai na mesma taxonomia. Existe uma infraestrutura de rede, né, um backbonezinho aqui conectando essas estações rádio base, e as estações rádio base se comunicam com os dispositivos através de um único salto. Okay? Vamos para outra classificação. O salto é único também, mas agora nós não temos a infraestrutura. Né? Quais são os exemplos que a gente pode citar? Redes Bluetooth, né? E redes 802.11, que é o Wi-Fi, no modo ad hoc. Tá? Então, vamos ver aqui umas figurinhas que possam exemplificar isso. Então, essa aqui é um exemplo de uma rede Bluetooth. Uma rede Bluetooth onde eu tenho um nó, que é o master, né? Tenho alguns nós que são os slaves, né? E outros nós que são aqui dispositivos estacionados, que eles estão inativos, né? Mas que eles podem ser colocados em atividade a qualquer momento, tá? Então, o nó master é quem vai determinar qual é o raio de cobertura, né, para formar essa piconete aqui, essa redezinha, uma rede pessoal, né, de uma distância aqui de algumas unidades de metro, algumas pequenas dezenas de metro, né. Vejam que não tem infraestrutura nenhuma, né. Essa rede aqui, ela não está acessando a internet, por exemplo, né, porque não há uma conexão com o mundo exterior. Né, as transmissões elas ficam restritas a essa área de cobertura aqui. Né, e tem um único salto, porque para os slaves se comunicarem com o master, eles estão dentro da área de cobertura do master, então a transmissão ela acontece num único salto. E uma rede Wi-Fi no modo ad hoc, ela também não tem infraestrutura, porque não tem access point, né? Mas esses 4 notebooks aqui, eles podem se configurar nesse modo do Wi-Fi do modo ad hoc e trocar quadros, trocar informações entre eles, tá certo? Também com um único salto, né? Cada estação dessa pode se comunicar entre si aqui, né? Através de um único salto. Beleza, vamos continuar aqui a classificação, né? Múltiplos saltos com infraestrutura. Que exemplos de redes a gente pode trazer aqui? Né? Redes de sensores, redes mesh, né, que são chamadas redes em malha sem fio,
e redes celulares com relays. Né? Vamos ver aqui cada figurinha qual é que seria. Né? Uma A rede... 5G poderia ser, só uma dúvida, a 5G poderia ser introduzida nesse tipo de rede? Porque eles falam Pode, naquela situaçãozinha do poste, de iluminação. isso. Pode, eu vou continuar aqui a mostrar os exemplos, e aí você vai ver que o 5G também se enquadra no... 5G ela pode ser um híbrido, né? Vou mostrar aqui para vocês que ela vai se encaixar também. Então, por exemplo, rede sem fio, né, Wireless Sensor Networks. Vejam aqui que tem uma área aqui onde existe diferentes sensores que foram espalhados em um ambiente, que eles estão sensoriando alguma coisa, né? E aí existe aqui um nó sync, né? E esse nó sync, que é uma espécie de gateway para essa rede de sensor, ele está conectado à internet, né? Nessa conexão à internet, outro usuário pode também tá coletando os dados, né, que estão sendo coletados aqui por esses sensores. Então vejam que para esse sensorzinho aqui que está na borda dessa região poder transmitir qual é a informação que ele precisa, o pacotinho dele, né, ele tem que passar por múltiplos saltos até chegar no sync node, do sync node ir para a internet. Então veja que tem uma infraestrutura, tem um acesso à internet e tem múltiplos saltos aqui dentro dessa rede de sensores. Tá? Outro exemplo, as redes mesh. As redes mesh é um tipo especial de rede Wi-Fi, certo? Onde você tem agora não mais um access point, mas você tem uma malha de access points, uma malha de roteadores, né, onde alguns desses roteadores mesh eles são também um pouco mais avançados e tem uma tecnologia de gateway também, eles podem acessar a internet, tá? Enquanto outros não, outros são nós internos. Tá? E aí eles criam uma espécie de uma área de cobertura mais estendida, né, onde os outros dispositivos, os clientes, ao se posicionar dentro dessa malha, eles podem estar se comunicando com diferentes roteadores, e esses roteadores, eles têm também um algoritmo de roteamento interno aqui dentro, onde eles pegam os pacotes e roteiam os pacotes aqui por dentro até chegar na internet. Então vejam que tem uma infraestrutura, né? E existem múltiplos saltos, porque dentro aqui dessa malha de roteadores, os pacotes eles podem saltar um número de vezes, até chegar nos dispositivos finais. Ok? Que mais? Redes celulares com relays. O que é que significa esses relays? Relays é como se fosse um repetidor. É uma estação rádio base, só que ela não tem a mesma inteligência de uma estação rádio base tradicional. Ela é uma estação rádio base meio burra, assim, ela simplesmente é como se fosse um bridge, tá? Ela é um repetidor de sinal. Ele pega o sinal, decodifica, cria um sinal novo e transmite de novo. Porque, como eu falei para vocês, a força do sinal ele não vai perdendo, né? O sinal ele não vai perdendo força à medida que ele vai cumprindo a distância, né? Viajando a distância. Então, esses relays, eles são importantes em alguns tipos de sistemas, porque ele pega um sinal que está ficando fraco, né, e retransmite ele com uma potência maior. Então, vejam que essa estação móvel aqui, ela não tem condições de se comunicar diretamente com a estação base, porque ela está mais distante, né, o sinal dela chega muito fraco aqui, e vice-versa. Então, pegando, por exemplo, esse cara aqui que está mais longe ainda, né? Ele tem que se comunicar com esse relay aqui, esse relay tem que se comunicar com esse para depois ir para a estação base. Então, esse aqui tem 3 saltos, né? Tem 1, 2 e ainda tem o último salto que é para chegar aqui nessa estação base. Tá?
Então, isso é um exemplo de rede celular com múltiplos saltos. E múltiplos saltos sem infraestrutura, né? É o que eu estava comentando aqui das manets e das vanets. Vamos pegar o exemplo da manet. Imagina, por exemplo, uma situação de um combate a um incêndio, tá? E não tem nenhuma estação base perto da zona do incêndio, o corpo de bombeiros chega lá, né, e precisa, né, os diferentes bombeiros precisam se comunicar entre si para trocar informações do combate ao incêndio, né, numa floresta, por exemplo. Então, um dispositivo de um bombeiro, né, source, ele pode querer mandar dados, né, para um destino, para outro bombeiro que está mais distante. Então, os próprios dispositivos do Corpo de Bombeiros, eles podem servir como dispositivos intermediários para fazer a transmissão desses dados. Então, esse dado ele vai passando de salto em salto até chegar no destino. Então, tem que existir também aqui um algoritmo de roteamento de pacotes, né? Então, existem pesquisas, existem muitas coisas que foram boladas, propostas ao longo do tempo, justamente para fazer o roteamento desses pacotes de forma eficiente, né? Porque todos esses dispositivos móveis aqui, eles dependem de bateria para funcionar, né? E aí, se você tiver um algoritmo que seja ineficiente no aspecto energético, né, essas baterias elas vão acabar rápido, o que não é interessante, né? E aí, o outro tipo é o da Vanet, que eu mostrei comentei com vocês. Então, por exemplo, a Vanet, ela tem dois tipos principais de comunicação, que é o que a gente chama V2V, né, que é de veículo para veículo, e tem o V2I, que é de veículo para infraestrutura. Então, nesse caso que eu estava comentando aqui com vocês, que é uma rede sem infraestrutura de múltiplos saltos, ela se encaixa mais nesse V2V aqui, que é, por exemplo, o que está acontecendo bem aqui, ó. Nessa situação aqui, esse conjunto de carros aqui, eles estão formando uma rede ad hoc, uma rede VANET, que é uma rede ad hoc veicular. Eles tem múltiplos saltos aqui para transferir o dado de um carro para outro, né? E não tem infraestrutura. Eles podem trocar dados somente entre si. Mas quando a gente, por exemplo, considera o caso desse caminhão aqui, aí já é um caso diferente, porque ele está fazendo uso da infraestrutura. Existe aqui, ao longo dessa avenida, né, uma RSU, que é um elemento como se fosse uma estação base, tá? Que está se comunicando com esse caminhão e ela está conectada à internet, tá? Então, aqui tem uma estrutura, né? Uma infraestrutura. E nesse caso aqui é o que a gente chama do V2I, né? O veículo está se comunicando com a infraestrutura para acessar a internet, né? Ou para transmitir algum dado, ou para receber algum dado, certo? E aí, respondendo à dúvida do Breno, as redes 5G, elas podem se posicionar em muitos desses exemplos que eu dei para vocês, né? Por exemplo, uma infraestrutura de rede 5G, ela pode funcionar num ambiente de VANET desse, né? Essa estaçãozinha rádio base que está bem aqui, ela pode ser uma rede estação rádio base 5G, ou seja, ela pode transmitir respeitando todas as características do padrão 5G. Né? O que é que o padrão 5G vai dizer? Ele vai dizer quais são as frequências que você pode utilizar para transmitir e receber dados, ele vai dizer qual é o hardware que você vai usar, quais são os algoritmos de camada física que vão ser necessários, né? Porque para a gente explorar toda a variabilidade do canal rádio móvel, que eu falei para vocês, o canal rádio móvel, ele é variante no tempo, ele é variante na frequência, ele é variante no espaço, né? Então,
à medida que as gerações foram evoluindo, né, os projetistas dessas tecnologias, eles foram ficando cada vez mais inteligentes no sentido de explorar o máximo possível dessas nuances do canal rádio móvel. Então, a gente foi ficando melhor em explorar todas essas características e atingir taxas de transmissão cada vez maiores, né, e atrasos cada vez menores, né. Então, uma estação rádio base 5G que faz parte de uma infraestrutura de rede 5G, ela permite, por exemplo, uma aplicação de carros autônomos, né? Coisa de que a 4G não permitia. Por que a 4G não permitia? Às vezes porque a taxa de resposta, né, o tempo de resposta da rede não era o adequado, né? A rede 4G era mais lenta, o tempo de resposta dela é mais lento, então, se você está numa aplicação de carro autônomo, que você precisa ali de uma resposta instantânea da rede, para evitar uma batida, por exemplo, o 4G não era capaz de fazer isso, já o 5G já caminha para essa direção, entendeu? Então, o 5G, ele habilitaria uma situação de uma rede veicular dessa, com muito mais possibilidades né, de se fazer a coisa correta, né? E aí, quando você vai, por exemplo, para uma estrutura que também de uma rede celular mais clássica, né, onde você pode ter, por exemplo, uma estação rádio base que seja mais alta, né, ela pode ter uma estrutura híbrida, ela pode ter uma antena 4G e uma antena 5G. Por exemplo, para as comunicações onde ela requer uma área de cobertura maior, ela usa o 4G. Então, esse carinha aqui pode estar usando 4G, um outro cara que está mais distante pode utilizar o 4G, porque o raio de alcance do 4G ele é maior, justamente porque ele utiliza uma faixa de frequência menor. Tá? Isso é inversamente proporcional. A gente vai ver aqui na disciplina isso aí. Quanto maior a frequência de operação daquela antena ou daquele sistema, né, menor é o raio de alcance. Isso acontece por causa de efeitos das transmissões do sinal, tá certo? Então, é uma coisa inversamente proporcional. Então, se essa torre está usando 4G, uma antena 4G, ela pode alcançar gente mais distante dela. Mas ela pode se comunicar com os relays através de 5G, certo? Esse relay aqui, ele pode estar mais pertinho aqui da base, e daqui para cá ela utilizar 5G, de um relay para o outro ele pode utilizar 5G também, e aí ele se aproveita dessa distância que está menor para utilizar uma tecnologia mais avançada e daí conseguir taxas de transmissões mais altas e todos os benefícios que o 5G vai trazer, tá certo? O outro exemplo de rede de sensores, também o 5G ele vai ter uma capacidade mais adequada do que o 4G, do que o 3G, para lidar com redes IoT, por exemplo, com redes de internet das coisas, tá? Porque é uma tecnologia que já vem mais preparada para admitir um número massivo de conexões, né? Então, coisas que o 4G teria dificuldade em termos de escala, né, para lidar com um número muito grande de conexões simultâneas, de muitos sensores, né, pegar um exemplo aqui de uma cidade inteligente, por exemplo, que tem um bocado de sensor espalhado na cidade, coletando o número, né, diverso aí de medidas, de indicadores, né, e tudo isso transmitindo ao mesmo tempo, né, num curto espaço de tempo. Né? Então, o 5G ele já foi pensado para lidar melhor com essa situação. Né? Então, numa rede de internet das coisas, né, o 5G também já tem essa facilidade. Se você estiver falando de internet das coisas com aplicações industriais, né, com aplicações que você necessita uma alta confiabilidade,
que você necessita que essas conexões elas não possam ter interrupção, né? Porque a interrupção de uma conexão dessa de uma planta industrial pode ocasionar um acidente, pode ocasionar uma parada de uma máquina e isso ter um custo, né, financeiro muito alto. Então, o 5G também ele já tem ele já foi pensado para esse tipo de aplicação crítica, né? Com esse alto grau de confiabilidade e também com tempo de resposta muito rápido, né? Que é as chamadas comunicações ultra reliable, ou seja, com alta confiabilidade e low latency, né? Com baixo atraso, tá certo? Então, nessas coisas, assim, nesses diferentes nichos que o 5G vem atuar e vem melhorar e permitir essas aplicações novas. Tá certo, Breno? Deu para responder a tua pergunta aí? Tranquilo, professor. Beleza. Vamos agora para a parte final da nossa aula, que é justamente falar um pouco das características dos enlaces e das redes sem fio, né? O que é que de especial existe nessas redes sem fio, né? Que dificulta as transmissões dos sinais, dificulta você não conseguir taxas de transmissão muito altas, né, que dificulta você ter uma ocorrência maior de erros de bits, né, vamos entender um pouquinho o porquê que essas coisas acontecem, né. Um primeiro aspecto que eu já comentei com vocês é a questão da redução da força do sinal, né. A gente está falando de radiações eletromagnéticas, né, são ondas eletromagnéticas que são formadas ali naquele hardware, né, do transmissor, né, e aquilo ali, ele vai fazer vibrar os elétrons na antena daquele transmissor, e essa vibração dos elétrons, né, essa corrente elétrica dentro da antena vai fazer, né, vai gerar uma onda eletromagnética, né, que vai se propagar pelo espaço, né, e a propagação dessa onda eletromagnética ela vai perdendo força à medida que essa distância vai sendo percorrida, tá certo? Além disso, além da distância, você ter essa onda eletromagnética atravessando obstáculos, isso também faz ela perder força. Então, por exemplo, como é que é possível eu, de dentro da minha casa, fazer uma ligação de um celular, né, se a estação rádio base está longe de mim, né, eu tenho aqui no meu bairro alguma estação rádio base que está, né, eu estou dentro da área de cobertura dessa estação rádio base, só que eu estou dentro da minha casa. Como é que essa onda eletromagnética ela chega até mim? Ela teve que atravessar paredes, ela teve que atravessar vidros, né? Então, é uma característica da onda eletromagnética que ela consegue atravessar obstáculos, certo? Mas só que uma vez que ela atravessa, ela perde força. Tá? Então, tem vários aspectos né, que influencia nessa questão da redução da força. E aí, o que tem uma coisa interessante é que os pesquisadores, né, eles começaram a perceber que eles começaram a fazer campanhas de medição, né? Então, por exemplo, eu quero lançar uma geração nova do sistema celular. Eu estou na 2G, mas eu quero agora, estou pensando no 3G, né? Ou então, estou no 5G agora e estou querendo pensar no 6G. Vou começar a pesquisar. Qual é a faixa de frequência que eu vou utilizar para o 6G? Beleza, o espectro eletromagnético ele está ocupado daqui para aqui, mas eu tenho essa faixa aqui que está desocupada, eu acho que dá certo eu utilizar ela. E aí começa a se fazer pesquisas e testes de campo, né? Esses testes de campo, eles são campanhas de medidas que são feitas, né?
E começa a se fazer essas campanhas. E aí o que foi interessante, que ao longo do tempo que os pesquisadores foram fazendo isso, eles começaram a notar alguns padrões, algumas coisas que se repetiam, né? E aí eles começaram a modelar matematicamente esses padrões, a modelar de forma estatística esses padrões, né? Então eles viram, eu vejo que a força do sinal eletromagnético, à medida que eu distancio o transmissor do receptor, ele vai perdendo força, beleza, isso eu já consegui perceber, mas ele segue um padrão. Essa redução da força, ele segue um padrão, ele não é uma coisa totalmente aleatória. Então, por exemplo, essa figurinha aqui está mostrando que se eu pegar a distância que separa o transmissor do receptor, calcular o logaritmo dela, né, colocar no eixo X, né, eu vejo que a minha relação da potência de recepção com a de potência de transmissão, que vai medir justamente a relação entre as duas, né, vamos supor que a potência de transmissão eu normalize para ser um valor unitário, tá? E a potência da recepção eu vou medindo de forma normalizada em comparação à potência de transmissão e vejo que com o logaritmo da distância eu tenho um decaimento linear da potência de recepção. Então vejam que coisa interessante, né? E eles repetiram esses experimentos muitas vezes e repetiram em diferentes ambientes, né? Um ambiente indoor, um ambiente outdoor, um ambiente rural, um ambiente urbano. E eles viram que cada vez que eles repetiam esses experimentos, eles visualizavam, observavam o mesmo fenômeno. Um decaimento linear da força do sinal com o logaritmo da distância. Tá? E aí eles foram fazendo esses experimentos e viram também outras coisas. Eles viram que, além desse decaimento linear da força do sinal, existia um fenômeno que fazia essa força do sinal flutuar ao longo desse decaimento linear de forma mais ou menos senoidal, né? E eles viram que isso estava relacionado com a presença de obstáculos de grande porte, né, entre o transmissor e o receptor. Um prédio, ou um túnel, ou uma montanha, que estivesse servindo como obstáculo entre os dois dispositivos. E eles continuaram fazendo medidas, fazendo estudos, e viram que existia uma variação mais rápida ainda ao longo dessa variação mais lenta, senoidal, que era fruto de obstáculos de menor porte. Então, se, por exemplo, perto do meu receptor tivesse árvores, ou se tivesse cadeiras, né, obstáculos de menor porte, né, isso fazia ter uma variação de alta frequência. Tá? Então, esses três fenômenos são coisas que estão relacionadas à propagação física realmente das ondas eletromagnéticas. À medida que elas propagavam, que elas iam vencendo esses obstáculos, né? E isso era algo comum a qualquer ambiente, né? Uns mais, outros menos, né? Por exemplo, se você estiver num ambiente urbano, a probabilidade de acontecer essa variação mais rápida é mais comum do que se você estiver num ambiente rural, por exemplo, onde não tem muitos obstáculos entre o transmissor e o receptor, né? Mas esses três fenômenos, eles foram sendo observados, eles foram modelados de forma estatística e matemática, né? Então, hoje em dia, toda vez que um projetista, um cientista, um engenheiro, ele vai pensar, né, no projeto de uma rede sem fio, uma rede móvel, ele pode fazer uso dessa modelagem estatística e matemática que já foi feita para diferentes sistemas, né, e toda vez que um novo vai ser proposto, isso tem que ser feito de novo. Então, para o 5G,
né, que foram utilizadas frequências do espectro que não tinham sido utilizadas nunca por nenhum outro sistema, porque eram frequências mais altas, né, na faixa do 26 GHz ou 60 GHz, né, pensem que o sistema 4G, ele funcionava ali na zona de 2,4 GHz. Tá? Você teve que explorar faixas de frequência mais altas, de 3,5, de 26, de 60 GHz. Então, era um mundo totalmente desconhecido, né? Um mundo, entre aspas, assim, porque eram faixas de frequência desconhecidas, ninguém tinha usado elas ainda, né? Então, quando eles começaram a utilizar essas frequências, eles se depararam com uma série de dificuldades, né? E aí, pouco a pouco, essas dificuldades foram sendo resolvidas. Mas vejam que todo esse estudo de campanhas de medidas tiveram que ser feitas para essas outras faixas de frequência. Então, os três fenômenos principais que ocorrem em qualquer transmissão de ondas eletromagnéticas, né, é o efeito do path loss, ou seja, da perda de percurso, né, o efeito do sombreamento, do shadowing, e o efeito dos multipercursos, tá? Então, path loss, esse decaimento linear aqui, com o logaritmo da distância. O shadowing é esse sombreamento que é uma variação de mais larga escala do sinal, né? E o multipercurso é esse desvanecimento, essa perda de força mais rápida, que ocorre numa frequência de operação mais rápida, tá? Beleza. Uma outra coisa importante a se ter em mente aqui nas redes móveis e sem fio são as interferências, né, que ocorrem entre as transmissões, né? Vocês têm que ter em mente o seguinte: a interferência ela ocorre quando dois sinais coexistem no mesmo espaço e na mesma frequência, tá? Então, e você sempre tem que pensar a interferência do ponto de vista do receptor, tá? Então, beleza, eu transmiti um dado, um sinal para o meu receptor. Então, eu tenho que me colocar no lugar do meu receptor, na posição em que ele está, e aí eu vou ver, beleza, eu vou receber meu sinal, mas eu também estou recebendo sinais de outras fontes interferentes. Então, essas fontes interferentes vão interferir no meu sinal recebido, tá? Porque o ponto de vista de cálculo de interferência é sempre do ponto de vista de quem está recebendo o sinal. De quem está transmitindo, ele não está nem aí, não. Porque aos olhos dele, ele não sabe que tipo de interferência vai estar rodeando o receptor, tá? Porque, do ponto de vista do transmissor, isso não faz diferença. Vai fazer diferença para o receptor, porque o receptor vai ter dificuldade de separar o sinal, que é o sinal de interesse dele, do que interferência. Porque o trabalho que ele vai ter que fazer é separar essas duas coisas, é separar o joio do trigo, vamos dizer assim, né? E essa separação vai ser mais fácil se o sinal de interesse dele estiver forte e os sinais interferentes estiverem fracos. Então, ele consegue fazer essa separação mais fácil. Se o contrário for verdadeiro, ou seja, se o sinal de interesse dele estiver chegando bem fraquinho e os sinais interferentes estiverem fortes, aí provavelmente ele não vai conseguir decodificar esse sinal, né? Receber esse sinal e decodificar os bits que estão ali dentro, tá certo? Então, essa figura aqui está mostrando isso, né? Por exemplo, vamos pegar aqui essa estação rádio base aqui, tá? Ela está se comunicando com esse cara aqui, tá? Com esse móvel. Então, vejam que essas setinhas pretas aqui estão dizendo que existe um sinal de uplink, ou seja, esse móvel está transmitindo coisas para a base, e tem um sinal de downlink, que é o DL aqui, ó, da base para o móvel. Então,
essas duas conexões aqui são as conexões de interesse, tá? Então, ó, toda vez que essa base transmite algo no downlink para esse móvel, vejam que essa transmissão, ela gera também um sinal de interferente downlink, que é nessa linha vermelha pontilhada, para outros que estão próximos. Tá? Então, esse sinal de downlink aqui é um sinal de interferência aos olhos desse receptor que vem de qual fonte? Qual é a fonte de interferência? Essa estação rádio base aqui. Do mesmo jeito, vamos pegar, por exemplo, o exemplo desse móvelzinho bem aqui, ó. Tá? Esse móvelzinho bem aqui, ele está se conectando com esse access point. Vejam que tem downlink e uplink preto aqui entre esses dois. Quando esse móvel transmite um sinal de uplink para o access point dele, ele gera um sinal de interferência do uplink para quem está ao redor. Qual é o dispositivo que está ao redor dele aqui nesse exemplo? Essa estação rádio base. Tá? Então, esse sinal de uplink aqui, vermelho, a base, como receptora de sinais, né, ela vai ter que separar quem? Ela vai ter que separar o sinal de uplink que está vindo de um móvel que é dela, da área de cobertura dela, de uma fonte de interferência que está vindo de outro alguém que não tinha a ver com ela. Então, a estação rádio base ela vai ter que fazer essa operação, separar o que é de interesse, certo? Do que é interferência. Do mesmo jeito, esse carinha aqui, né, ele vai, como receptor, ele vai ter que fazer o trabalho de quê? De separar o que é o downlink dele, né, que está vindo desse access point aqui, do que vem de uma fonte do downlink que vem de uma fonte de interferência, que é o que vem dessa base. Então, sempre é uma coisa relativa, tá? Cálculo de interferência, você sempre tem que se colocar no ponto de referência do receptor e ver o que é sinal de interesse para esse receptor, seja sinal de uplink ou downlink, vai depender se esse receptor, né, tiver recebendo um dado que vem da base para ele, né, ou se é ao contrário, né? E aí ele tem que verificar quais são as fontes de interferência, né? Então, geralmente, a base, ela se preocupa com sinais de uplink, né? Porque os móveis estão transmitindo coisas para ela, né? E aí ela está recebendo dados, mas ela recebe sinais de interferência de uplink de outros móveis, que não são dela. E da perspectiva do móvel, ele tem que se preocupar com os dados de downlink, né? O downlink que ele está recebendo realmente da estação dele e das fontes de downlink interferentes que vêm de fora. Tá certo? Tá, e aí a questão do multipercurso, aquele último fenômeno que eu mostrei para vocês lá, que tem aquela variação rápida, que eu chamei de multipath, chamei de multipercurso, ele vem, qual é a causa disso aí? Ele é proveniente do quê? Ele é proveniente de múltiplas cópias de sinais que chegam no receptor, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse móvel aqui, que está dentro de um carro, por exemplo, tá? Essa antena aqui do dispositivo que está aqui dentro do carro, ela está recebendo diferentes cópias do sinal que viajaram por diferentes caminhos. Por isso que tem esse nome multipath, né, multipercurso. Porque uma primeira versão do sinal que chega pode ter refletido, refratado e difratado por diferentes obstáculos, nesse caso aqui são prédios, né? E eles chegam também em tempos diferentes, né? Uma cópia do sinal chega mais rápido, essa outra cópia aqui chega mais atrasada, porque ela percorreu um caminho maior, porque ela teve uma reflexão
em um prédio mais distante. Então, essas múltiplas cópias, elas chegam em diferentes tempos do meu receptor, né? E isso causa aquele efeito, porque essas cópias, elas podem chegar, elas podem se somar de forma construtiva ou destrutiva. Se elas se somam de forma construtiva, isso pode até aumentar um pouco a potência, a força do sinal que eu estou recebendo. Porque você pode considerar a propagação da onda eletromagnética como uma onda senoidal, porque a força do sinal eletromagnético, ele tem essa característica senoidal. Ele aumenta e diminui com o tempo, tá? Por causa da oscilação da onda. E aí, dependendo da fase com que essa onda, com que essa senoide ela chega, ela pode chegar com fase 0, pode chegar com fase 90 graus, 45 graus, ou qualquer número entre esses valores. E aí, quando essas senoides de diferentes fases, elas se somam, isso pode anular as senoides, né? Ou seja, o resultante, a soma resultante disso ser algo perto de zero, ou seja, houve uma anulação, e aí a força do meu sinal foi lá para baixo, ou seja, teve um desvanecimento severo da força do sinal, ou elas podem se somar de forma construtiva, e isso tem um efeito até benéfico na força do meu sinal. Mas isso é aleatório, porque esses obstáculos aqui são todos aleatórios, né? Então, por isso que tem aquele efeito meio estatístico lá, que aquele negócio fica variando de forma rápida, tá certo? Mas a explicação física disso é por causa da reflexão, né, e refração e difração dessas ondas no ambiente. E aí, a gente pode comentar um pouco também sobre a questão da qualidade do sinal, né? Então, vejam que todos esses efeitos, eles acabam tendo, né, um impacto na qualidade do meu sinal, né? Essas coisas, tanto a perda da força do sinal, né, a questão da interferência, tudo isso pode ocasionar erros de bits, né? Além disso tudo, tem um ruído térmico também, né? Porque todo equipamento eletrônico, ele tem intrinsecamente presente a questão do ruído térmico, que você não consegue escapar dele. Então, o ruído térmico também, ele aparece na equação como algo que prejudica. Ou seja, o meu sinal recebido, ele tem que ser mais forte que o ruído térmico e tem que ser mais forte do que as fontes de interferência, tá? Para poder eu ter chance de conseguir detectar bem aquele sinal e conseguir extrair de lá os bits que estão codificados naquele sinal eletromagnético, tá? Se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo detectar e decodificar bem, vai acontecer os erros de bits, ou seja, eu transmiti um 0, mas no receptor estou entendendo que eu recebi um 1, ou vice-versa, eu transmiti um bit 1 e recebo um bit 0. Então, esses erros de bits, eles são muito mais comuns em redes sem fio do que nas redes cabeadas. E aí, para você se proteger disso, né, foram feitas muitas pesquisas e foram propostos códigos de detecção e correção de erros muito robustos. Tá? A gente, né, vocês devem se lembrar, a gente já viu isso em disciplinas do curso, né, tanto transmissão de dados como de redes de computadores, que esses códigos de detecção e correção de erros são utilizados justamente para você tentar se proteger contra esses erros de bits. Seja para você detectar que o bit chegou errado e você pedir uma retransmissão, ou então os próprios códigos serem capazes de corrigir os erros, né? E aí, em associação a esses códigos de detecção e correção de erros, né, você tem esses esquemas de retransmissão dos dados, né, para tentar fazer com que você tenha uma transferência confiável de dados na sua camada de enlace.
né, ali da tua rede sem fio, tá certo? Então, como a rede sem fio, ela está mais exposta a essas intempéries, né, elas geralmente utilizam, né, técnicas mais avançadas, mais robustas, né, para fazer essa transferência confiável aqui, tá? Então, aquela questão que eu estava falando para vocês, que o receptor ele tem que fazer um trabalho de separar o sinal de interesse dele do ruído e da interferência, né? Então, é o que a gente chama, a gente pode quantificar isso, tá? A gente pode fazer um cálculo de uma medida que a gente chama de relação sinal-ruído, né? Tem duas formas de fazer. Tem a relação sinal-ruído, que é a SNR, que você calcula uma razão entre a potência recebida do teu sinal de interesse dividido pela potência do ruído, né, do ruído térmico, e você também pode ter a SNIR, SINR, desculpa. Tem a SNR, certo? E tem a SINR, que é quando você tem uma razão que você calcula entre o sinal recebido dividido pela potência de interferência mais a potência de um ruído no denominador, tá certo? E é quando você considera as duas coisas, ruído mais interferência. E aí você, de posse dessa medida, essa medida é muito importante para medir a qualidade do sinal que a gente recebe, tá? Tanto a SNR como a SNR. Por quê? Porque quanto maior for essa medida, essa relação sinal-ruído, mais facilidade eu vou ter de detectar o meu sinal, né? Menos erros eu vou cometer nessa detecção e maior a taxa de transmissão que eu posso atingir nessa comunicação. Então, relação sinal-ruído é diretamente proporcional à taxa de transmissão que eu consigo, tá? E aí, quando você fala de sistemas de comunicações mais avançados, né, eles vão requerer, né, uma relação de sinal-ruído cada vez menor para atingir a mesma taxa de transmissão. Eles vão se tornando mais eficientes, né, por causa da camada física, né, de técnicas de camada física, de hardwares mais avançados que eles vão utilizando, né, com a mesma condição de canal, com a mesma relação sinal-ruído, né, eu atinjo taxas maiores, ok? E aí tem essa figurinha aqui que eu coloquei aqui para terminar a nossa aula, né, que é o que é que essa figura ela está relacionando? Ela relaciona a taxa de erro de bit, né, que é uma espécie de cálculo de probabilidade de ocorrência dos erros de bits, né? 10 a menos 1 é quando acontece um erro de bit a cada 10 bits. 10 a menos 2 é um erro de bit a cada 100 bits transmitidos. 10 a menos 3 é uma a cada 1000. 10 a menos 4 é uma a cada 10.000. Ou seja, à medida que a gente baixa esse número, né, os erros vão ficando cada vez mais raros de acontecer. Ou seja, aqui são a ocorrência de erros mais comum, aqui a ocorrência de erros mais raros, tá? E aqui a relação sinal-ruído, que eu estava falando para vocês, né? É quanto o meu sinal está mais forte do que o meu ruído. Então, SNR está na escala de decibéis, né? Então, relação sinal-ruído zero é quando a potência do meu sinal é igual à potência do meu ruído, ou seja, o meu sinal está se confundindo com o ruído ali, tá? No mesmo nível de potência. 10 dBs é quando o meu sinal é 10 vezes maior do que o ruído. SNR de 20 dB é quando o meu sinal é 100 vezes mais forte do que o ruído. 30 dB é quando é 1000 vezes. 40 dB é quando é 10.000 vezes maior. Se eu não tô
equivocado, eu acho que é isso. A relação logarítmica vai agir nesse sentido aí. E aí, o que é que ele está mostrando aqui? E aí tem diferentes modulações. Modulações é a quantidade de bits que eu consigo transmitir de uma vez só na minha comunicação. Né? Então, quando eu tenho uma modulação BPSK, é quando eu transmito um único bit por vez. Tá? A 16QAM é quando eu transmito 4 bits de uma vez só, né? E 256 é quando eu transmito 6 bits de uma vez só. Então, tem dois efeitos que a gente consegue observar aqui. Um primeiro efeito, para uma mesma modulação, à medida que eu aumento a SNR, ou seja, que o meu canal tá melhor, ou seja, o que é um canal melhor? Quando o meu sinal está mais forte do que o meu ruído. À medida que eu aumento a SNR, o que é que acontece com a taxa de erro? Ela despenca, né? Para um SNR baixa, ou seja, o meu sinal está ali confundido com ruído, né? A minha taxa de erro está lá em cima, ó. A cada 100 bits que eu transmito, eu erro 1. À medida que eu vou aumentando minha SNR, se aproximando aqui de 10 dB, a minha taxa de erro despenca lá para 10 a menos 7. Isso acontece para todas as modulações, para 16QAM e para 256QAM. Tá? Isso é um primeiro efeito que a gente consegue observar. Um outro efeito, à medida que eu fixo, por exemplo, a minha taxa de erro, vamos supor que a minha taxa de erro eu fixe aqui em 10 a menos 3, ou seja, o meu sistema ele foi projetado para transmitir, para acontecer um erro a cada 1000 bits transmitidos. Então vejam aqui que tem uma coisa interessante que pode acontecer. Eu posso chavear de modulações à medida que o meu canal melhora, né? Como é que o meu canal melhora? Né? Vocês podem perguntar, professor, como é que eu posso fazer que o meu canal melhore, né? Vocês podem imaginar que o canal ele é dinâmico, né? Eu não estou me movimentando, né? Eu pego o meu carro, eu saio dirigindo o carro, eu saio de casa, entro no elevador, o meu carro passa por dentro de um túnel, ou seja, todos aqueles efeitos que eu estava falando antes, né, eles acontecem de forma dinâmica. Então, essa SNR que eu percebo no meu sinal recebido também vai variando. Mas vejam que a gente pode fazer uma coisa adaptativa. Por quê? Porque se a minha SNR estiver baixa, eu utilizo uma modulação mais baixa, ou seja, a taxa de transmissão que eu vou conseguir perceber é um valor menor, né, de 1 megabit por segundo, mas se eu tiver numa condição de canal melhor, próxima aqui de 20 dB, eu posso chavear para uma modulação 16QAM e atingir uma taxa de transmissão maior, de 4 megabits por segundo. E se meu canal melhorar mais ainda, aumentar para 30 dB de SNR, eu posso chavear para uma modulação 256QAM, onde a minha taxa de transmissão vai ser de 8 megabits por segundo. Então, eu posso fazer um esquema de adaptação, né, de utilização de uma modulação adaptativa. Dependendo da qualidade do meu sinal em relação ao meu ruído, eu posso chavear a modulação para atingir taxas maiores, né, mantendo, na média, a mesma probabilidade de erro de bit. Tá? Então, isso é algo que realmente acontece na prática. Tanto redes Wi-Fi utilizam esse esquema, como as redes celulares também utilizam. Tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje sobre fundamentos das redes móveis e sem fio.